Olá pessoal, eu sou o Roberto Giolo e vou apresentar para vocês o protocolo Carne Baixo Carbono, ou CBC. Nessa apresentação, vamos passar um pouco sobre o escopo do protocolo, sobre algumas ferramentas e sobre a validação do protocolo, algumas certificadoras credenciadas e, por fim, o acesso e lançamento do protocolo. Bem, essa é a logo do protocolo Carne de Baixo Carbono e ao centro a publicação ou o boletim com as diretrizes do protocolo Carne de Baixo Carbono, que foi lançado em 2020 e está disponível no site da Embrapa gratuitamente. Vocês podem acessar o QR Code que terão acesso então ao boletim dos protocolos. Também essa marca ou essa logo que vocês estão vendo é uma marca registrada da Embrapa, uma marca registrada no INPI e com registro em 2021. O protocolo em si é uma tecnologia da Embrapa e ele foi baseado nas metodologias do IPCC. Como principais pontos do protocolo, em primeiro lugar, é um protocolo de uso voluntário a todos os pecuaristas que tenham interesse em adotar as boas práticas e os requisitos do protocolo. O protocolo é aplicável a sistemas pastoris, visa a mitigação ou redução das emissões de carbono do sistema produtivo de gado de corte e também o aumento ou manutenção do carbono no solo desses mesmos sistemas. O protocolo envolve um processo de certificação de terceira parte e o principal objetivo é a valorização do produto carne, tanto no mercado nacional como internacional, e também valorização da propriedade que adota essas boas práticas para a produção de carne de baixo carbono. Aqui nós temos uma ideia do modelo de negócio do protocolo, né, mostrando então que o protocolo foi desenvolvido pela Embrapa, né, com todos os seus requisitos, que vão ser mostrados posteriormente. O uso desse protocolo ou da adoção desses requisitos pelo produtor é verificado por uma certificadora de terceira parte, que também serão apresentadas, as certificadoras credenciadas, todas essas informações estarão numa plataforma que é gerida pela CNA, chamada AgriTrace Animal. É por aí, então, dentro dessa plataforma que os produtores fazem o acesso e iniciam o processo de certificação, assim como as certificadoras também estão disponíveis dentro dessa plataforma. O produtor, então, certificado, ele vai adotar os requisitos ou práticas que são descritas nesse protocolo, né, que são, na verdade, as boas práticas associadas às tecnologias do Plano ABC+, e também existem alguns requisitos específicos para o frigorífico, né, principalmente do ponto de vista de bem-estar animal para o frigorífico, que no caso são frigoríficos da Marfrig. E com isso, então, passando por todo esse processo, né, das boas práticas na fazenda e no frigorífico, nós temos então uma carne certificada por meio de uma certificadora externa ou de terceira parte, chegando então um produto de melhor qualidade para o consumidor final. Alguns alinhamentos do protocolo, né, como eu disse anteriormente, a metodologia adotada foi do IPCC, entretanto, o protocolo está alinhado a algumas agendas internacionais, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? No caso mais específico, o protocolo se alinha à ODS número 2, né, que diz respeito à agricultura sustentável, ao ODS 12, sobre produção e consumo responsáveis, e principalmente ao ODS 13, que diz respeito, então, às ações contra a mudança do clima. Outro alinhamento relacionado à parte do solo, né, relacionado, então, à Agenda 4 por 1000, que é uma agenda europeia, que estimula sistemas agropecuários com foco no incremento de carbono no solo. E também a agenda ESG, em especial na parte de governança e da transparência da realização das práticas pelo produtor, né, por meio do processo de certificação.
No âmbito nacional, o alinhamento direto com o plano ABC+, né, do governo federal, e nos estados, né, nós temos os alinhamentos com as políticas públicas estaduais, né, com destaque para a política pública do governo do Mato Grosso do Sul, né, com o programa MS Estado Carbono Neutro, que foi o primeiro programa nessa linha, né, do carbono de todos os estados do Brasil, seguido pelo estado do Mato Grosso, né, com o programa Carbono Neutro MT, e para o estado de São Paulo, nós temos também um programa chamado Integras SP Agro, né, que visa também o uso de sistemas mais eficientes e que colaboram com a mitigação de gases de efeito estufa. Com relação aos módulos, então, esses requisitos desenvolvidos no protocolo foram divididos, então, em 4 módulos, né, 5 módulos, desculpe. O módulo conformidades, com 17 requisitos, o módulo solo, com 13 requisitos, o módulo pasto, com 10, o módulo animal, com 11, e um módulo específico sobre terminação intensiva, com 16 requisitos, totalizando, então, 67 requisitos, sendo que destes, 20 são obrigatórios para a entrada no processo de certificação. Num contexto, então, esse protocolo num contexto de melhoria contínua, ou seja, o produtor entra com esses 20 mínimos, né, e com o passar do tempo, é necessário, então, a adoção de novas práticas até chegar, então, ao número de 67 requisitos, totalizando o protocolo. Além dos requisitos para o produtor, né, no caso, esses 67, como eu disse anteriormente, nós temos ainda 4 requisitos voltados especificamente ao frigorífico, relacionados às boas práticas do frigorífico, em especial a parte de bem-estar animal. Com relação aos requisitos mínimos, nós temos uma publicação também gratuita, é só acessar o QR Code, que terão à disposição esses 20 requisitos mínimos, com explicações técnicas para o produtor que tiver interesse em adotar o protocolo carne baixo carbono. E agora passar um pouco sobre alguns dos principais requisitos, né, associados às ferramentas, em especial as ferramentas da Embrapa, que podem ser utilizadas no auxílio do produtor para o desenvolvimento dessas suas atividades para cumprimento dos requisitos do protocolo. Né? Então, começamos aí como um requisito obrigatório, que é a necessidade da propriedade rural estar cadastrada no CAR, e ter também a sua área delimitada, tanto a área da fazenda como as áreas que serão utilizadas no protocolo CBC, né? No caso, as áreas de pastagens que serão utilizadas. Lembrando que as áreas da fazenda não necessita ser todas as áreas de pastagem da fazenda, né? Apenas aquelas que estão com o uso de mais tecnologia, né? E que entrarão no processo de certificação. Essas ferramentas, no caso o SATVEG e o AgroTag, são ferramentas da Embrapa que auxiliam, né, na identificação e localização da propriedade rural e das suas áreas certificadas para o CBC. Também a necessidade dos animais terem identificação individual por meio do cadastro no SISBOV, a adoção das boas práticas agropecuárias, que é a base desse protocolo, e também é necessário que o produtor tenha algum controle, né, das suas atividades, em especial o controle zootécnico, com a descrição, né, de todas as atividades realizadas durante o período de adoção do protocolo e de realização dos seus requisitos. E também um outro ponto importante, ou um requisito importante, é que o protocolo se alinhe ao padrão Boi-China, ou seja, com um abate dos animais com até 30 meses de idade. E a entrada dos animais no protocolo também é limitada a até 10 meses. Né? Então, o período que rege o protocolo será de 10 até 10 meses de idade, até 30 meses de idade para o abate. Mais alguns requisitos, né, relacionados à parte do solo, então todo o manejo do solo envolvendo a correção e adubação do solo e as práticas culturais também necessárias,
o manejo do pasto, né, desde a escolha da forrageira, que deve ser uma cultivar adaptada para as condições climáticas da região onde a fazenda se encontra. E nós temos aí o aplicativo Pasto Certo para orientar o produtor quanto a isso. E na parte de manejo dos animais, né, além, obviamente, de todo o manejo sanitário adequado, de acordo com o calendário zootécnico brasileiro, nós também temos a parte da suplementação desses animais, né? E essa suplementação pode, então, ter o auxílio da ferramenta ou do software Suplementa Certo da Embrapa. Um outro ponto importante também, ou um outro requisito do protocolo, diz respeito ao monitoramento do carbono no solo, né? E para isso, então, é necessário se fazer as amostragens de solo nas camadas de 0 a 20, de 20 a 40 centímetros de profundidade, né? E a partir daí, com os resultados do teor de matéria orgânica do solo, é possível, então, a partir de equações que estão descritas no protocolo, se chegar ao teor de carbono do solo e o estoque de carbono do solo, né? E com isso, então, é possível identificar o nível de carbono no solo no momento em que o produtor entra no processo de certificação, né? E a partir daí, então, esses níveis têm que aumentar, né? ou estabilizarem, né? Então, a queda nesses níveis indica, então, um manejo inadequado, e isso é limitante para a continuidade da adoção do protocolo. Então, esse é um ponto bastante importante do protocolo, voltado, então, à parte do carbono no solo. Também uma outra ferramenta muito importante utilizada pelo protocolo é a calculadora que identifica a pegada de carbono da carne, né? Então, a partir dos dados do rebanho e dados da alimentação dos animais e do uso de combustíveis, né? É possível, então, se fazer o cálculo da pegada de carbono dessa carne, e que é utilizado, então, como um dos itens obrigatórios para o protocolo. E, por fim, chegamos, então, na parte de validação do protocolo, que foi realizada em uma fazenda no sudoeste da Bahia, no período de 2019 a 2022, na fazenda chamada Trijunção. Pela foto, vocês podem ver que é uma área bastante desafiadora, com solo arenoso. E nessa fazenda, então, nós avaliamos o manejo recomendado pelo protocolo carne baixo carbono e, para comparação, o manejo adotado na fazenda, ou o manejo tradicional da fazenda. Na primeira safra, de 2019 a 2020, então, nós tivemos um incremento em 162% na taxa de lotação, né, comparando a área do protocolo com a área tradicional da fazenda. Na área do CBC, os animais ganharam mais peso e, por isso, saíram com 80 dias, saíram mais cedo para o confinamento e permaneceram 80 dias no confinamento, enquanto os animais da fazenda permaneceram 100 dias, ou seja, tivemos uma redução aí de 20% no período de confinamento em favor dos animais que foram manejados pelo protocolo carne baixo carbono. Com relação à intensidade de emissão, não foi observada diferença entre os tratamentos no primeiro ano, né? E essa intensidade ficou em torno de 251 gramas de metano por quilo de carcaça. Em contrapartida, o carbono do solo aumentou na profundidade de 0 a 20 centímetros, né? Em torno de 7,8%, em favor também do manejo do protocolo CBC. Já no ano seguinte, na safra de 2020 e 2021, que foi um ano de seca, né, os índices pluviométricos foram bem inferiores à média regional, né, e, além de tudo, numa condição de solo arenoso, como é o da fazenda, então foi um ano bastante desafiador. E nós observamos, então, como resultados, que a taxa de lotação aumentou ainda mais, ou seja, a diferença entre o desempenho do protocolo em relação à fazenda aumentou, né? No caso aí, a taxa de lotação aumentou em 295%.
E aí o período de pastejo diminuiu bastante, né, em relação ao manejo tradicional, em função da qualidade inferior do pasto, né? Então nós tivemos aí um uso do pasto por 65% do tempo em relação ao manejo tradicional, e com isso, obviamente, uma economia de tempo e de recursos, não é? E nesse caso, então, nesse ano mais desafiador, nós tivemos uma intensidade de emissão 74% do protocolo CBC em relação ao manejo tradicional, né? Ou seja, tivemos aí uma diminuição em 16% nessa intensidade de emissão em favor do protocolo carne baixo carbono, demonstrando aí, então, nesse contexto, né, de uma condição razoável de produção, num contexto de seca muito forte, o que a gente chama de adaptação e de resiliência desses sistemas melhor manejados, no caso, envolvendo o manejo voltado para o protocolo carne baixo carbono. E aqui, por fim, mostrar, então, a avaliação econômica, né, desse protocolo sendo utilizado na fazenda em relação ao desempenho econômico do manejo tradicional da fazenda, né? Então, aí nós temos, então, toda a avaliação econômica, né, mostrando os custos e as receitas. Percebe-se que o custo, obviamente, do manejo CBC é maior, né, em função principalmente das adubações e da alimentação, enquanto que as receitas são também maiores, não é? E no final das contas, a margem total, com um ganho de R$ 598,72 em favor do manejo CBC nos 2 anos de avaliação do sistema. Por hectare, esses valores são por hectare. Os dados anteriores são os ganhos diretos, né? Ou seja, envolvendo a margem bruta dos sistemas, né? Então, nós tivemos o ganho direto mostrados anteriormente. Agora, nesse slide, nós vemos os ganhos indiretos, ou seja, relacionados à redução de custos durante o processo de adoção do protocolo, né, o aluguel de pasto liberado, ou seja, o custo com área, que foi menor, no caso, com o protocolo CBC, em função dos pastos estarem liberados mais rápido, e os juros de receita liberada. Com isso, ainda um acréscimo de R$ 551,03 por hectare. No caso, essa avaliação indireta foi apenas do 2º ano, ou da 2ª safra, que, como eu já havia comentado, foi a safra que sofreu com a seca, né? Então, não seriam os maiores valores da propriedade. Entretanto, foram os dados que nós utilizamos para fazer essas contas. E se nós somarmos esses ganhos indiretos com os ganhos diretos mostrados anteriormente, então nós temos aí, apenas para o último ano, né, a última safra, de 2020 a 2021, um ganho de R$ 850,39 em favor da área manejada sob o protocolo carne baixo carbono em relação à área manejada com o manejo tradicional da fazenda. Esses dados da validação, tanto os dados de produção e de desempenho, como também as avaliações de solo e as análises econômicas, estão disponíveis, então, nesse boletim da Embrapa, que pode ser acessado pelo QR Code. Bem, aonde o produtor pode se cadastrar para entrar no processo de certificação carne baixo carbono? Como eu disse, a plataforma se chama AgriTrace Rastreabilidade Animal, é uma plataforma do Instituto CNA, e a partir desse QR Code também o produtor pode entrar lá e identificar todos os protocolos existentes para gado de corte existentes no Brasil, né? No momento, o CBC ainda não está disponível, né? Que eu vou comentar com vocês nos últimos slides, qual é, então, a previsão para lançamento do protocolo CBC. Entretanto, a entrada ou cadastramento para o produtor é nessa mesma plataforma AgriTrace Rastreabilidade Animal da CNA. Aqui mostrar para vocês as certificadoras que foram treinadas ou habilitadas pela Embrapa, né, num curso realizado especificamente para isso.
Então, nós temos as certificadoras Gênesis, a IBD, a Pantanal e a SBC, né? Elas já estão disponíveis para o produtor, né? Assim que o CBC for lançado no mercado. E a previsão do lançamento, como eu disse, deve ocorrer, então, em novembro de 2025, durante a COP, provavelmente na segunda semana da COP 30, que irá ocorrer em Belém, né, no Pará, e o lançamento da carne no mercado a partir de 2026, onde será lançada uma linha especial de carnes pela Marfrig, chamada linha Viva, sendo que dentro dessa linha Viva, então, nós teremos aí a carne baixo carbono lançada no mercado, então, a partir de 2026. Com isso, eu termino a minha apresentação, agradeço por vocês estarem aí conosco e fico à disposição. Um abraço.